Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina: se fizeres um voto para com o Senhor, cumpra sem demora, jamais façais voto de tolo. Assim ele nos ensina. Assim como devemos sempre estar segundo o temor, que é o princípio da sabedoria. Porque sabemos que aquele que retrocede, ele não tem prazer nestes. Aqueles não sejais mestre entre vós, onde sabemos que a palavra diz que ele começa pela casa. Uma casa há vasos de honra e de desonra. A palavra diz, quando se fala em família, Jesus diz que família são aqueles que fazem a vontade do Pai. É meu irmão, é minha irmã. A vontade do Pai: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E haveria os inimigos, são o da família, qual Jesus diz que o joio estaria no meio do trigo, onde é necessário ter o discernimento para examinar os espíritos e discernir entre o bem e o mal. Os anjos são aqueles que fazem a colheita, a ceifa. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Assim como ele dá ordem aos anjos, ele conhece aqueles que estão selados através do seu espírito, assim como aqueles que a palavra diz que tem a marca da besta, aqueles que seguem segundo mergulhados na sua própria ignorância e trevas. E chega o tempo onde o trigo amadurece, onde ele disse que queres que arranque o joio, onde ele disse: é necessário o trigo amadurecer, e quando o trigo amadurecer, que vem a ser consolidar a obra, quando se alcança uma maturidade, aí chegaria o tempo de arrancar o joio e ajuntar o trigo em seu celeiro. Tempos difíceis, os dias maus, tempos onde ele está fazendo a separação. Assim como houve um tempo para que o joio, segundo a sua imparcialidade, perseverasse, disse que por um tempo iria até mesmo vencer o trigo, que são aqueles que perseveram, que não se amodam segundo as suas atitudes, nem tampouco segundo o padrão deste mundo, e jamais retrocede, pois sabe do voto que fez com o Senhor, e jamais de retroceder quando se quebra o voto que tem com o Senhor. Isto é muito sério, porque nós sabemos aquilo que temos com intimidade com o Senhor, e assim como a palavra diz que a fé tem que ser participante do início ao fim. Se retrocede, a sua ira está sobre aqueles que retrocedem, aqueles que permitem ser podados por conta da incredulidade. Ele sempre advertia: vigiai com a incredulidade, estejais firmes, sempre na perseverança, porque aqueles que retrocedem e não cumprem os seus votos, ele não agrada. E se as suas primeiras obras ainda eram de fidelidade e agora está de forma infiel, ele continua sendo fiel para julgar aqueles que retrocederam e quebraram seus votos. Voto de tolo por perseverar. Aonde ninguém pode declarar: eu não sabia que era assim, pois ele sabe a intenção da mente e do coração. Onde muitos
acham que ninguém pode enganar. Aqueles que enganam estão sendo enganados, porque daquilo que semeia se colhe do seu próprio engano. E o Senhor ira e indignação, porque ao invés de aproximar o povo de Deus, colocam outro fundamento e distancia o povo de Deus, e chegou o tempo de ira e indignação. E assim ele está a proceder, mas para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram cumprindo o ide e anunciai o Evangelho, do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo de fazer tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos diz: ide e anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, anunciai para aqueles que estão cativos a libertação, a cura. E assim perseveramos em mais um dia, pois estes que assim perseveram, nenhum de vós se perderá, assim nos diz o Senhor.